Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que está na cabeça de todo mundo. O que vão fazer os militares nessa conjuntura pré-eleitoral e durante as eleições? Que papel eles estão cumprindo hoje na sociedade? Eles estão cumprindo a Constituição ou extrapolaram? Para discutir essas questões, nós convidamos um especialista na área, que eu vou apresentar para vocês agora e que já esteve conosco uma outra vez anteriormente. Eu quero apresentar o João Roberto Martins Filho. O João Roberto é sociólogo, é cientista político. Ele é doutor em Ciências Sociais e professor titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. Coordena, desde 96, o arquivo da Polícia Militar Ana Lagoa, da UFSCar. Membro do conselho editorial de várias revistas da Sociologia e Política, Tensões Mundiais, Novos Rumos, Latin American Perspectives. Foi presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa e vice-presidente do Comitê de Pesquisa Forças Armadas e Sociedade da Associação Internacional de Ciência Política. Esses são apenas alguns elementos da biografia, mas eu quero ressaltar também que ele publicou livros sobre o tema: Movimento Estudantil e Ditadura Militar, O Palácio e a Caserna, Os Militares e a Crise Brasileira, esse é de 2021, e lançou agora, recentemente, O Brasil na Guerra das Malvinas, Entre Dois Fogos, pela Alameda Editorial. Então, convidamos todos a lerem O Brasil na Guerra das Malvinas, que é a última produção do João Roberto Martins Filho, a quem eu agradeço agora a disponibilidade para se reapresentar de novo aqui, participando com a gente, para poder trazer esclarecimentos sobre essa questão tão importante dos papéis dos militares hoje na nossa sociedade. João Roberto, eu queria começar com uma pergunta bem genérica, dizendo assim: os militares hoje estão cumprindo o seu papel constitucional ou extrapolaram? Por quê? Eles estão, eu diria que eles estão no fio da navalha, né? Não houve um rompimento constitucional ainda. Por outro lado, eles estão muito próximos, muito íntimos do presidente, e o presidente, sim, já rompeu limites constitucionais, como agora aconteceu ontem, com a aprovação dessa PEC, né, que foi baseada num casuísmo absoluto e mexeu na própria Constituição Federal para dar recursos para o presidente Bolsonaro para ter alguma chance ainda na eleição. Mas eu gostaria de colocar a questão mais ampla que está aí. Se nós pensássemos no começo do governo Bolsonaro, ou no final do ano de 2019, quando já estava bastante claro a participação militar, depois no comecinho de 2020 ainda mais, porque aí entrou o Luiz Eduardo Ramos, né? O Braga Neto já estava o general que ocupa a casa, o Gabinete de Segurança Institucional, Heleno. Naquela época, Silvio, a gente tinha, vamos dizer assim, 3 perspectivas para o que iria acontecer, e o processo político é sempre cheio de incógnitas, ele é cheio de imprevistos, ele é cheio de acidentes de percurso. A hipótese mais otimista diria que os militares, depois de eleger o Bolsonaro, cairiam em si e, mais ou menos nessa altura que nós estamos agora, 3 meses das eleições, eles, por vontade própria, se afastariam do Bolsonaro e voltariam aos quartéis. Essa hipótese é uma hipótese que se baseia na ideia de uma racionalidade da ação militar. Uma segunda hipótese seria, e essa talvez ainda esteja em aberto, mas aparentemente não é essa que está acontecendo,
é que os militares, assustados com os rumos que a coisa está tomando com o governo Bolsonaro, ou viria tomar, né, se a gente está pensando que ele estivesse lá no passado, eles dariam um tranco no Bolsonaro que desestruturaria a candidatura do Bolsonaro e poria o Bolsonaro numa posição defensiva, com as informações que eles escolheram sobre as atividades do crime organizado e sua relação com a política durante a longa intervenção chefiada pelo mais bolsonarista hoje dos generais, que é o general Braga Neto. O terceiro quadro possível seria o quadro... então, vamos dizer, o primeiro quadro, que era a hipótese da racionalidade, transformaria a intervenção militar num episódio. Ou seja, eles teriam apoiado o Bolsonaro como uma atitude de crise transitória. Isso não aconteceu. A segunda hipótese, que ainda poderia acontecer, é a do poder militar. Portanto, os militares criaram o Bolsonaro, tem vários colegas que defendem essa ideia. O Bolsonaro praticamente é um ser sem vontade própria. O Bolsonaro seria um fantoche, um estorvo, como dizem alguns, e eles desestruturariam o Bolsonaro agora por volta de agosto, a tempo de ainda articular talvez uma outra candidatura. Essa hipótese seria a hipótese do poder estrutural dos militares e de que o governo seria praticamente um governo militar. A terceira hipótese seria essa que está acontecendo agora, que, para falar a verdade, parecia bastante difícil. Os militares estão tão associados ao Bolsonaro que eles praticamente se confundem com ele. Tá? E essa hipótese dá maior poder ao Bolsonaro. Né? O Bolsonaro vai criando clones inimagináveis. Se você pensar nos 3 primeiros comandantes das forças e no ministro Fernando Azevedo e Silva, a gente tem até saudade desses caras hoje em dia. Não é? Depois que o Bolsonaro demitiu os 4, ele colocou no Ministério da Defesa o Braga Neto, que agora é vice dele. E, como comandante do Exército, esse general Paulo Sérgio, que poderia ser visto como um cara profissional. Mas a verdade é que hoje em dia o general Paulo Sérgio está completamente comprometido com o conflito do Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Inclusive dando palpites aí como se devia fazer o teste das urnas. Então, Silvio, nós estamos diante de uma hipótese que está se concretizando, pelo menos a primeira já não se concretizou, com alguma chance da segunda vir a se concretizar ainda, mas eu acho muito difícil. Uma ruptura radical dos militares com o Bolsonaro nessa altura do campeonato provocaria o ódio contra os militares do bolsonarismo. E já tem uma posição de intolerância com os militares com as forças democráticas. Então eles ficariam completamente isolados. Não acho que é isso que eles vão fazer. Agora, essa hipótese que está se concretizando agora, que é a catastrófica, que é cada vez mais uma associação dos militares com o Bolsonaro, uma recusa dos militares a aceitar o fato de que Lula aparentemente vence as eleições. E, ao mesmo tempo, a falta de sinalização nos militares da ativa de que eles não concordam com isso, é mais ou menos nessa situação que nós estamos. Daí para frente, a gente agora pode tentar imaginar o que pode acontecer. Muito bem, mas nós estamos vendo vários momentos em que os militares acabam sendo envolvidos em atos de corrupção, não é? Isso não aproxima os militares dos milicianos, num certo sentido, com a quebra da ordem constitucional, com o aproveitamento e a pilhagem por parte do governo, que também chega a esses oficiais envolvidos. Como é que você vê isso, João Roberto? Olha, é um tema muito interessante, porque o tema mais amplo que envolve essa questão da corrupção é quais são os malefícios para os militares de ocupar o poder político, não é? E um dos primeiros malefícios que logo aparece, qualquer categoria social que fica no poder, é você se deixar seduzir pela facilidade que é você se corromper. E isso também aconteceu com os militares, não precisamos nem citar, mas tem vários casos que aconteceram no governo Bolsonaro. Basta dizer o que aconteceu no Ministério da Educação
e com a ocupação e a participação de militares no Ministério da Saúde, tá certo? Outra questão que está envolvida nisso, o contato com o poder, é que geralmente a participação no poder dissolve os limites de disciplina e hierarquia que deveriam ser a espinha dorsal de uma organização militar. Mas aí entra uma questão interessante. Quando nós tínhamos o governo militar, portanto, um governo estritamente militar, onde os militares tinham mais poder do que os civis, embora precisassem do apoio dos civis, tivessem civis no governo em várias áreas, mas naquela época você tinha duas fontes constantes de tensão dentro do mundo militar, porque era uma ditadura militar. Primeiro era o fato de que a cada 5 anos abria-se a vaga para a presidência da República e a cada 5 anos surgia uma disputa entre vários candidatos militares, generais, e geralmente generais de 4 estrelas, não podiam ser almirantes também, mas ou brigadeiros. E outra fonte de tensão é que, como eles é que dominavam todo o sistema de poder, passava para a baixa oficialidade a ideia de que eles também queriam participar dessas benesses. E isso contrariava a ideia dos generais de que, embora o regime fosse militar, a baixa oficialidade não deveria se manifestar, mas ela se manifestou com muita força. Né? Formou aquilo que, em geral, é chamado de linha dura, que o nome não é totalmente adequado. Portanto, por que isso não acontece agora? Por que não surgiu agora uma grande divisão no mundo militar? E por que também que a situação está se configurando de uma forma diferente? Porque é um regime civil. Quer dizer, os militares não estão disputando a presidência da República. O Bolsonaro está disputando, mas ele é um militar muito peculiar. E é capitão. Não é? No governo militar só podia ser general de 4 estrelas. E a outra coisa é por que não está surgindo um conflito entre a oficialidade abaixo de general e esses generais que estão envolvendo cada vez mais as Forças Armadas num beco sem saída. Também porque não é um regime militar. Portanto, embora haja, você pode dizer, bom, mas tem 6 mil militares no governo. Sim, tem 6 mil militares no governo, mas, por outro lado, o governo não é ocupado na cúpula, né, apenas por militares ou preponderantemente por militares. O governo depende de vários outros setores para sustentar essa espécie de fascismo que nós temos aí hoje em dia. Então, isso acaba, é uma coisa interessante, a falta de uma ditadura acaba protegendo os militares dos problemas que eles viveram quando era uma ditadura. E, por outro lado, a democracia teria protegido os militares de falar o que eles querem e mostrar toda a limitação da sua formação, como eles mostram hoje em dia. Cada vez que o general Mourão abre a boca, é um deleite para os jornalistas, não é? E ele fala tudo aquilo como se fosse grande sabedoria, né? Portanto, a democracia, ao fazer os militares ficarem calados, protege os próprios militares. E o que nós temos hoje em dia é uma série de processos de desgaste dos militares, mesmo que seja um desgaste ainda que fica na casa dos 10%, 12% nas pesquisas, mas que esses 10%, 12% são justamente os setores formadores de opinião. Uhum. Então, mas olha, você levantou uma coisa interessante, a formação dos oficiais, né? Porque a gente tem visto na ocupação do Ministério da Saúde, em outros cargos públicos, uma enorme incompetência dos militares de poderem fazer a administração e a gestão de políticas públicas. Em alguns lugares, eles são colocados lá como uma espécie de tampão para evitar que outros estejam lá, como na FUNAI, por exemplo, que em 7 regionais, se não me engano, tem oficiais militares que nunca se preocuparam com a preservação dos povos indígenas ou qualquer coisa do gênero, né? Então, tem esse lado de que você está preenchendo espaços que poderiam, entre aspas, ficar na mão da oposição, né? Mas também tem a debilidade na formação. Eu entendia que a escola de altos estudos, enfim, quer dizer, que as áreas de formação dos militares eram coisas consistentes. Você não está avaliando essa fragilidade também na formação dos oficiais? Quer dizer, a melhor hipótese que nós temos é que haja oficiais que não são iguais ao Heleno, ao Mourão, ao Paulo Sérgio, ao Ramos e ao Braga Neto. É isso que nós podemos esperar. Até agora nós não vimos isso. Porque quando eu tinha contato
frequente com os militares, por ser o presidente da Associação de Estudos de Defesa, nós encontrávamos militares que aparentemente se distinguiriam por uma capacidade de análise e assim por diante. Boa parte desses militares que nós conhecemos passou a apoiar o Bolsonaro. Eu conheço um almirante que se recusou, ele foi na primeira reunião e depois foi embora. Ele falou, não, isso daqui não tem a ver comigo. Ele não era, já faleceu, esse almirante não era um homem de centro-esquerda, ele era um homem mais próximo da centro-direita. Mas ele teve a noção exata de que isso poderia realmente acabar virando uma espécie de grande aventura fracassada dos militares de querer interferir diretamente no poder político. Outro dia eu fiz uma brincadeira dizendo que o general Mourão disse que os militares não têm respeito pelo Lula. Eu falei, então eles têm respeito por um homem que está sendo acusado de genocídio, né? E um colega me disse, não, talvez eles não tenham respeito, mas é que eles pensam tão próximo, a visão de mundo deles é tão parecida que eles se confundem, não é? Ora, eu pergunto para você, como um democrata, vale a pena gastar tanto dinheiro na formação dos militares para você ter militares que pensam que esse grupo de generais que eu citei pensa, não é? Afinal, o que está acontecendo aqui? Nós estamos formando pessoas que se associam ao primeiro aventureiro para afastar a esquerda e que se associam a uma pessoa que não sabe nem articular duas frases. Ultimamente você percebeu que ele está acertando as frases, mas eu tenho a impressão que ele está lendo no teleprompter, né? Um homem que envergonha até seus aliados. Então, é como eu disse, quer dizer, nós estamos chegando num ponto, inclusive aqui da nossa conversa, que o clima realmente não está bom. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Se continuar esse avanço dos militares no apoio ao questionamento das eleições, portanto, contando que isso não vai provocar grande reação ao Brasil no exterior, o que parece que vai provocar, né? Eles parecem que vão indo para um caminho que daqui a pouco vai ser impossível eles voltarem atrás, né? Então eles falam o tempo todo, não, nós vamos prestar continência ao Lula se ele for eleito, porque nós prestamos continência ao cargo e não à pessoa. Mas se vocês prestam continência ao cargo, por que vocês têm que desqualificar a pessoa que pode ser que ocupe o cargo? Não é? Tudo isso parece surrealista. Eu cada vez mais tenho uma profunda tristeza quando eu vejo que a geração que o Bolsonaro se formou na academia é essa geração que deu hoje em dia aquelas pessoas que fecharam completamente os olhos ao fato de que eles nunca apoiaram o Bolsonaro enquanto não interessava para a carreira deles. Porque se associar ao Bolsonaro durante um bom período dessa época da democratização era realmente um marco furado. Daqui a pouco, em 1994, eles abrem a academia militar em Resende para uma formatura onde o Bolsonaro comparece. Então, daí para frente, foi surgindo esse projeto que nós temos aí. Todos esses militares que saíram da escola vamos dizer, de formação de oficiais, durante ainda o governo militar, eles estão muito presos, embora eles devem realmente não gostar do que eu vou falar, eles estão muito presos à visão do mundo dualista da Guerra Fria. Só que hoje em dia não existe mais comunismo e eles continuam a dizer que existe dois lados. O outro lado para eles é o lado da esquerda, da centro-esquerda, legais, né? Porque tem partidos políticos legalizados, e até abranger, como disse esse documento que eles lançaram, né? O documento chamado Projeto de Nação, eles conseguiram colocar como inimigos parte do sistema judiciário e a grande finança internacional. Por quem que vai entender uma coisa dessa? Quer dizer, você já pensou você apresentar esse documento numa universidade no exterior? Que dificuldade que vai ser? Inclusive, está sendo organizado um livro só sobre esse documento, né? Pelo professor Manuel Domingos Neto. Os colegas analisaram inúmeros aspectos desse documento. Mas esse documento é uma prova escrita e assinada de qual é a visão dos militares. Mas ele tenta chegar até 2035, esse documento, né? O que implica essa projeção no tempo? Que eles querem continuar no governo?
talvez não no governo, mas no poder, né? Quer dizer, eles querem ocupar, aí estaria a hipótese central de colegas como o Piero Lerner, que dizem que eles queriam dar um reboot na organização do Estado e daí para frente se descartar do Bolsonaro e ficar já ocupando cargos chaves dos quais eles não aceitariam se afastar. Não está nesses cargos, eu acho, o Ministério da Defesa. Acho que esse ministério vai ter que ser civil, não tem outro jeito. Agora, se eles conservarem o comando do Gabinete de Segurança Nacional, se eles conservarem a completa autonomia do sistema de educação militar, e se eles conservarem ilhas dentro do sistema de inteligência do Estado, então aí nós estamos realmente numa situação em que o Brasil vai ser uma democracia muito limitada. Sem resolver o problema militar, não se resolve o problema democrático no Brasil, é impossível. Roberto, eu estou preocupado, porque os sinais que você está apresentando são de que nós estamos caminhando para uma ruptura institucional, né? E há indicações, por exemplo, pela via dos assassinatos, que essa semana e a outra ocorreram, por atos de violência, né? Mas também pela insistente demanda do Exército a respeito de acompanhar e monitorar e fiscalizar as eleições. Isso não é atribuição do Exército, não é? Não é, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, através de alguns ministros, caiu num erro tremendo de convidar as Forças Armadas para participar da comissão de fiscalização, como também tinha cometido um erro muito grande quando o presidente do Supremo, o Dias Toffoli, convidou o futuro presidente da Petrobras, que era o general Silva Luna, Luna e Silva, para participar de uma assessoria da presidência do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Essa coisa da reverência que o poder político civil tem em relação aos militares provoca muitos males, né? E agora o Supremo nem reconhece que errou, nem consegue resolver direito o problema, porque o que aconteceu? O Supremo jamais imaginaria, embora fosse possível imaginar, que o ministro da Defesa ia se transformar no inimigo frontal do Supremo. A gente sabia, se você pega, por exemplo, mesmo aquele que aparece como um general que está nos bastidores, o Etchegóin, ou se você pega um extremista como o Rocha Paiva, todos eles falavam, para quem quisesse ouvir, que o Supremo estava impedindo o governo de funcionar, mas principalmente eles não citavam o motivo real dessa ruptura deles com o Supremo, que é o fato de que o Supremo tardiamente tenha anulado as condenações do Lula. Isso, para eles, foi imperdoável, porque se eles pretendiam controlar o processo, eu acho que não controlaram desde o começo, porque o Bolsonaro é incontrolável. A candidatura do Lula dinamitou o projeto deles, porque agora eles têm que ou impedir a posse do Lula, ou aceitar uma meia vitória, ou uma vitória que com o tempo pode se esvair, não é? Então, o que nós temos aí, quer dizer, você perguntou com relação a essa intromissão, evidentemente que desastrada deles no processo eleitoral, eles não têm nada a ver com isso, tá? E se o Supremo convidou, ou melhor, se o Tribunal Superior Eleitoral convidou, ele pode desconvidar também, ou fingir de morto, não é? Mas uma outra possibilidade pode acontecer, que é o fato seguinte, eles continuam associados, o Tribunal Superior Eleitoral é capaz de resistir, ocorrem as eleições e o Lula ganha as eleições, tá? Toda pessoa, depois de eleito, ela tem a legitimidade do voto, demora um pouco para esvair essa legitimidade, tá? Só que no quadro que nós estamos, Silvio, existe uma possibilidade concreta de morrer mais gente. Eu acho que a morte dessas pessoas, agora, esses assassinatos que aconteceram, eles colocaram o bolsonarismo na defensiva por algum tempo. Mas a coisa ia no sentido de que quando morresse, ia morrer muito mais pessoas, né? Se, por acaso, foi impossível controlar as pulsões de violência que o Bolsonaro tem incentivado, aí nós vamos ter 2, 3 dias de praticamente um caos. E depois, um dos poderes pode chamar as Forças Armadas para instalar a ordem. Mas isso também seria uma coisa muito complicada, não é?
porque o governo Lula começaria devendo às Forças Armadas ter instalado a ordem que possibilitou ele tomar posse, né? Então, eu gostaria, sinceramente, de ser mais otimista, né? Hoje em dia eu tenho dado muito poucas entrevistas, achei que era muito oportuna a entrevista para a qual você me convidou, por motivos de, inclusive, saúde mental, né? Que eu não conseguia mais acompanhar aquela coisa hora a hora que a gente vinha acompanhando, mesmo porque não termina nunca mais esse problema. Mas eu acho que eu gostaria de, numa entrevista como essa, dizer que o Brasil tem instituições que conseguem segurar essa intromissão militar. Mas, infelizmente, nem eu, nem você, nem ninguém está vendo isso. Pois é. E aí me preocupa também uma questão que é, vamos dizer assim, a base dessa força militar, né? Por exemplo, se você tomar em conta as PMs, elas são muito alinhadas com o Bolsonaro por razões de interesse corporativo que ele sempre defendeu e que, num momento aí, já houve manifestações dizendo assim, entre a Constituição e Bolsonaro, nós ficamos com o Bolsonaro, algumas declarações de PMs, né? A PM também está sob o comando do Exército, no certo sentido, tem uma controladoria, umas coisas assim, apesar de estar referida ao governo do Estado, né? Dentro da base do Exército, há elementos para a gente imaginar se eles estão aderindo a esse projeto dos generais ou não? Nós, hoje em dia, com esse clima, nós perdemos completamente a capacidade de auscultar o que está acontecendo no meio militar, certo? Porque nós não temos condições né, no mundo de hoje, no Brasil, de fazer pesquisa e consultar o que está acontecendo, né? Porque eles estão fechados em copas. Eu diria o seguinte, Silvio, que a oficialidade não, que os praças, né, soldados, cabos, sargentos, eles foram muito prejudicados pelo governo Bolsonaro, porque a reforma de carreira que o Bolsonaro fez com o nome de reforma da Previdência atingiu principalmente a alta oficialidade. Então não viria por que seria muito interessante saber quantos desses vão votar, chegar ao ponto de votar no Lula, não é? E lembre-se que esses praças não passam pelo sistema de educação que os oficiais passam. Eles não passam pela AMAN, não passam pela ESAO, que é a Aperfeiçoamento de Oficiais, que é a escola dos capitães, que eles falam, né? Que o Bolsonaro chegou até ela, depois foi praticamente transformou a situação dele numa coisa impossível de continuar no Exército, e depois chega a escola de comando Estado-Maior do Exército. Então, o pessoal que chegou à escola de comando, eles sempre lembram que a ESAO ainda cria um comandante operacional, uma pessoa sem o menor polimento, uma pessoa que não tem a menor capacidade de se comportar em público, não é? E o Bolsonaro parou nesse ponto, tá? Agora, há a possibilidade também de ainda o Bolsonaro estar tendo na oficialidade um apoio do tamanho daquele que ele tinha no começo do governo. Isso seria muito ruim, né, para as próprias Forças Armadas. Agora, eu acho que, no caso dos praças, eles têm meios de manter os praças na linha, não é? E digo assim, quer dizer, não haveria uma rebelião dos praças contra o Lula ou coisa assim. Mas na polícia militar, isso pode acontecer. O problema é que o Exército tem muito mais poder de fogo que a polícia militar, né? Se o Exército resolver colocar ordem, porque há uma contradição aí, né? O Exército é a favor da ordem. Se houver rebeliões, quebra-se a ordem, rompe-se a ordem, né? E aí, como é que fica a situação? Isso é uma contradição séria, né? O Exército está associado a um governo que está nitidamente, como fez o governo Trump, incentivando uma rebelião. E esse deslizamento dos oficiais para candidatos? O Mourão para senador, parece que tem 250 oficiais que se candidataram em diferentes partidos. Isso aí é, num certo sentido, um ataque ao próprio Exército e à sua função, não é? Esse é um ponto que foi muito importante ser ter levantado, porque esse ponto é um dos aspectos daquele reboot que o Piero fala, né? Quer dizer, eles trazem o Bolsonaro para, mesmo com a volta da centro-esquerda, o mundo já não ser mais o mesmo, né? E realmente, nós vamos ter, talvez, a permanência dos generais e coronéis da Polícia Militar e do Exército
que estão já no Congresso Nacional, e nós vamos ter a chegada de novos, não é? Então, nesse ponto, realmente é um retrocesso. Não era para ter tanto oficial militar na política, não é? Vamos ver, quer dizer, aparentemente o Mourão tem condições de ganhar. Você pode imaginar esses caras no Congresso Nacional, que estorvo que não vai ser, e eles podem falar para você, não, mas nós temos direito, né? Nós temos direito porque a norma permite que a gente, como da reserva, que a gente tenha vida política. Nós sabemos que é verdade isso. Acontece que nós não podemos esquecer que o governo Bolsonaro foi um inimigo da democracia e eles foram um dos pilares desse governo. Então a situação não é uma situação normal. E aí nós vamos ter uma bancada com interesses corporativos, né? Como outras bancadas. A bancada dos militares, que ainda não tem, né? Tem em escala pequena e na verdade, essa bancada se aliaria à parte mais reacionária do Judiciário e do Ministério Público, representada pelo Moro e pelo Dallagnol, e ela se aliaria também a essa parte reacionária dos evangélicos, que não é uma parte também única dos evangélicos, né? Mas, veja bem, esse cara, por exemplo, esse deputado que o Bolsonaro mandou para conversar com a parte da família do militante do PT que foi assassinado, ele é aquele mesmo que, quando o Lula disse que as pessoas deviam ir na casa dos deputados para conversar com os familiares, ele falou que se ele chegasse perto da casa dele, ele os enfrentaria a bala. E ele chamou o Lula de bandido. Quer dizer, não existe possibilidade de uma vida democrática se um deputado chama um possível presidente da República de bandido. Não é? Eu não vejo a esquerda sair por aí falando que Bolsonaro é um bandido, né? Porque isso daí vai degradar a vida. Quando o cara está ocupando um cargo no Congresso, ele tem que manter uma certa parcimônia, né? Mas não é o que está acontecendo. Esse cara, hoje em dia, dizem que é o Coringa do Bolsonaro, né? João Roberto, eu estou fazendo uma pesquisa sobre a questão da mineração e, aparentemente, vários grupos de garimpo clandestino de ouro, por exemplo, são comandados por ex-oficiais do Exército, não é? Você tem dados sobre isso? Eu gostaria muito de ver o resultado dessa sua pesquisa, porque aquele policial federal do Amazonas que foi afastado, que andou investigando lá membros do governo que estavam envolvidos com um esquema criminoso, foi o que ele falou, ele citou o nome de várias pessoas que são líderes bolsonaristas, inclusive uma deputada e outros, vamos dizer assim, bolsonaristas importantes, dizendo que há uma associação com o crime lá, que inclusive de pessoas que ele até falou, puxa vida, até do Rio de Janeiro. Né? Deputados do Rio de Janeiro têm o que a fazer aqui na Amazônia? Tá? Essa coisa foi mais ou menos abafada, mas eu tenho a impressão, do mesmo modo que nós estamos já há 37 anos do governo militar e até hoje aparecem denúncias, né? Como apareceram aqueles vídeos do Supremo Tribunal Federal, onde se discutiu a tortura, eu acho que nós vamos passar até os próximos 30, 40 anos descobrindo coisas erradas que foram feitas no governo Bolsonaro. Tá? Porque essas coisas uma hora aparecem, né? Os documentos estão aí, as pessoas denunciam, as pessoas... vai haver processo para tudo quanto é lado. E, como você mesmo já sugeriu, se existe contato dessas pessoas, ex-militares, com o crime organizado, que foi quem efetuou essa execução do jornalista e do sertanista lá na região do Javari. Essa relação, eu acho que a gente tem indicações mais para trás, mais antigas. Aquele oficial que foi preso com uma mala de cocaína que estava na comitiva do presidente no avião reserva, não foi? Quer dizer, o que um oficial faz com uma mala de cocaína na mão, né, na equipe que acompanha o presidente? É uma pergunta que a gente tem que fazer, não é isso?
João Roberto. No caso, ele era um sargento, né? Mas a pergunta que a gente faz é, não tinha nenhum oficial para cima sabendo do esquema dele? Né? Não tinha. Hoje em dia tudo é filmado, ninguém desconfiou do que ele estava fazendo, né? Nessas áreas são áreas de acesso extremamente restrito. O que aconteceu no México, por exemplo? As Forças Armadas assumiram o comando da repressão ao crime organizado. Daqui a pouquinho já tinha general envolvido com o crime organizado, porque o dinheiro é incalculável. Você é capaz de receber quantias que resolvem o problema da sua família por 100 anos. Então, logo começou a surgir denúncias de... Isso é fato, né? Aqui, os militares brasileiros foram poupados disso, né? Mas, do mesmo modo que nós temos que investigar, como tem feito uma professora da Unicamp, que estuda esse tema polêmico das organizações nazistas no Brasil, se existe ligação dessas organizações também com o meio militar, não é? Com certeza minoritariamente, mas seria interessante saber isso. Afinal de contas, são ameaças muito sérias, né? Até para os Estados Unidos foram ameaças sérias, imagine aqui, né? Quer dizer, nós não estamos falando com um episódio, um acontecimento pontual, nós estamos falando de um processo que vem se consolidando, talvez ao longo de décadas, que não vai se resolver com essa eleição, né? Nós vamos continuar tendo Forças Armadas com essa cara? Bom, primeiro que o crime organizado ele existe marginalmente, até mesmo na Holanda, né? Outro dia, alguns anos atrás, uma autoridade holandesa deu uma entrevista dizendo que o crime organizado dominou o Estado holandês. Meu Deus, esse cara não sabe nada, né? Que dominar Estado é uma coisa muito séria. E talvez ele tenha descoberto lá umas 4 ou 5 gangues na Holanda e já bastou para ele falar isso, né? Se ele fizesse um estágio aqui na América do Sul, ele veria que a coisa pode ser muito pior. Mas numa democracia, não é, Silvio? Isso fica controlado, porque a repressão a essas atividades ocorre o tempo todo. Agora, nós estamos numa situação em que se começa a desconfiar sobre as ligações que o bolsonarismo no Rio de Janeiro tem com o crime organizado. Então, quer dizer, nessas situações pré-ditatoriais ou mesmo ditatoriais, é o ideal, né, para o crime organizado, porque aí ninguém pode noticiar nada, muito menos fazer pesquisa sobre isso. Então, isso ocorre, mas ninguém fica sabendo, né? Mas, quer dizer, não acho que exista países que consigam exterminar completamente esse tipo de atividade. Mas elas não passam a ter a intimidade com o poder político que parece que elas têm hoje, que é o que você está pesquisando. Aí também tem a questão do ouro, né? É outra questão que chegou perto agora, porque os pastores do MEC estavam cobrando em ouro, né? Então, são as grandes... Até a própria Rede Globo andou mexendo com esse tema. Mas então, eu tenho conversado com pessoas que dizem assim: não é possível convencer essa fração da nossa população que se tornou fanatizada. Não há como abrir o diálogo com eles. É preciso derrotá-los. Não é? Você também é dessa opinião, assim, ou você acha que é possível apresentar argumentos para bolsonaristas e eles reverem a sua posição? Quer dizer, para uma fração é impossível. Não sei só qual é o tamanho dessa fração, né? Eu tenho uma família grande, eu tenho uma boa amostra na minha família, e eu fico chocado de ver pessoas educadas, católicas, pessoas inclusive generosas, solidárias, que são fanaticamente bolsonaristas. Eu estava comentando aqui em casa hoje, é um fenômeno que eu não consigo entender, sabe? Esse tipo de apoio, não é? Por isso que eu não concordo quando se fala que o bolsonarismo não existe, que está tudo na mão dos militares. Não, eu acho que o bolsonarismo é um fenômeno central, não é? A capacidade que o Bolsonaro teve de, vamos dizer, servir de suporte às coisas que as pessoas pensam é impressionante, né? Pessoas que são muito mais educadas do que ele, seres humanos melhores do que ele, mas que não abrem mão do apoio a ele. João Roberto, vamos imaginar um cenário mais otimista
em que essas eleições se resolvam de uma maneira positiva para a democracia, o Lula se eleja. O que ele precisa fazer? Ele vai conseguir mandar para o quartel 6.000 oficiais? Realmente vamos agora pensar otimisticamente, né? Porque também você não faz política se a gente estiver só no vento saída, né? Eu acho que, no caso, o Lula deve estar pensando bastante nessa questão e ele tem também assessores que tiveram um trânsito muito grande, foram inclusive ministros da Defesa, etc. Tal. Mas vai depender muito da relação de forças, não é? Não digo que não seja possível. Eu imagino que o Lula vai começar tirando todos esses militares de cargos de confiança, não é? Não sei se ele vai ousar fazer, vai ter força para fazer o que a Dilma fez, que foi extinguiu o Gabinete de Segurança Nacional. Mas eu diria o seguinte, que se ele tem algum projeto de democratizar essa área, que o melhor no cenário no momento é não alardear muito, né? Não dizer muito, mas mesmo porque ele não sabe se vai ter força para fazer, então vai depender muito das relações de força. Eu espero que ele tenha um plano claro. O que der para fazer ele faz, o que não der ele não faz. Mas eu acho que o Lula já não se ilude mais como se iludiu com relação às Forças Armadas. Uhum, sei. Eu estou aqui pensando que, voltando à questão das eleições, né? Quer dizer, se tiver, por exemplo, um grupo de oficiais que vai acompanhar a apuração e algum deles, sem base alguma, levantar dúvidas, né? Toda essa camada de bolsonaristas vai ter elementos para poder sair às ruas e fazer bobagem, não é isso? É. E tanto é que está sendo muito criticada essa posição do ministro da Defesa de que tem que ter alguns testes com 3 urnas, né? Uma seria do voto escrito, a outra seria a urna mesmo que está sendo usada e uma outra seria uma urna de teste, que isso já Mas, existe. mas a essa Agora, altura não dá tempo, né, para fazer isso, né? não, e veja bem, é um absurdo completo, né? Quer dizer, primeiro os militares se transformaram aqui no Brasil em especialistas em direito constitucional, discutindo a interpretação do artigo 142 da Constituição. Agora estão virando especialistas em análise do sistema eleitoral, de apuração eleitoral. Como você disse, quer dizer, se por acaso fizessem essa ideia absurda de voto em papel, era só algum bolsonarista votar de um jeito na urna, de outro jeito no papel, para melar tudo, né? Porque se não tem indício de corrupção na apuração, se não tem indício de fraudes eleitorais, e eles já estão com essa bola toda, imagine se eles tiverem algum pretexto que pode acontecer, né? O duro é pensar que para os militares interessa manter esse clima de suspense que a gente está, né? Nós não podemos fazer nenhuma comemoração antecipada, não podemos curtir as pequenas vitórias, porque nós estamos aí completamente sem saber o que vai acontecer. Mas eu acho que a saída democrática é a única possível, não sei o que vai ser possível fazer. O cenário melhor seria que uma nova geração de militares tenha entendido que essa aproximação com a política prejudicou a imagem deles. E deve ser evidente para eles que prejudicou, né? Quer dizer, hoje é muito comum você ver nas redes sociais as pessoas fazerem piadas sobre para que servem as Forças Armadas, né? Então, isso com eles não ganharam nada com isso. Eu tenho certeza de que eles vivem num mundo à parte, né? Os filhos todos estudam no colégio militares, então não tem problema de um filho ser questionado sobre essas coisas, essas brincadeiras, mas acho que na própria faculdade, de vez em quando, deve surgir dúvidas, né? Porque se os militares estavam tranquilos com relação à sua popularidade, hoje em dia não é mais o caso. Hum. João, nós estamos chegando perto do fim da nossa conversa, isso passa rápido. Eu queria perguntar para você assim, um governo democrático teria que fazer o quê em relação às Forças Armadas, considerando a situação que elas estão hoje? Primeira coisa que teria que fazer, evidentemente, é
voltar a nomear um civil para o Ministério da Defesa, que é um cargo político. Se for ocupado por um general, ele arrasta a instituição para a política. Então, acho que isso é a primeira coisa, eu acho que isso vai ser feito. Em segundo lugar, ajudar a criar uma cultura democrática, no sentido de que faz mal para as próprias Forças Armadas participar da política. Talvez, dependendo da relação de forças, estudar por que a cultura militar está tão associada com a cultura da direita e não existe aquilo que, por exemplo, na Alemanha tem um conceito chamado soldado cidadão, por causa depois do nazismo, que eles consideram que é saudável que dentro das Forças Armadas Alemãs haja todas as forças políticas que participam da vida política na Alemanha. Quer dizer, há oficiais que votam pelos social-democratas, pelos verdes, pela centro-direita, pela direita, pelo SPD, que é centro-direita, mas o Exército não pode participar da política enquanto instituição, nem os oficiais podem, por posições políticas, afetar a hierarquia e a disciplina. Então, lógico que o Brasil não vai chegar a isso nunca, mas seria importante que, no Brasil, se considerasse a possibilidade de não haver só bolsonaristas dentro das Forças Armadas. Quer dizer, não haveria expurgos, né? Porque atualmente está havendo uma caça às bruxas, não é? Nós não temos notícia de qualquer manifestação antibolsonarista nas Forças Armadas, não é? Mas isso também não vai aparecer agora, pode ser que apareça no futuro, né? Mesmo porque os oficiais vão ter que fazer a carreira deles agora de novo num cenário mais democrático, né? Então, do mesmo modo que esses generais tiveram que fingir que eram democratas e não eram, tá? Pode ser que agora a gente tenha oficiais democratas que possam se revelar democratas numa situação que é a que todos nós esperamos, não é, Silvio? Que é uma situação democrática. É ótimo. Esperamos que sim, né? João Roberto, nós chegamos ao fim do nosso programa. Você quer dirigir alguma última palavra aos nossos telespectadores? Só você de falar que é um prazer sempre conversar com você, participar de programas desse nível, com as instituições que estão apoiando, inclusive vocês, né? Se mencionou a PUC, TVT e vários outros organismos aí da sociedade civil, e que a única coisa que nos resta nesse momento é pensar criticamente, não é? Porque senão nós estamos completamente despreparados para enfrentar os problemas que você levantou no programa. Foi um prazer, viu? Prazer é nosso de receber você mais uma vez. Eu agradeço ao João Roberto Martins Filho a sua participação, que ajuda a esclarecer esse angustiante momento que nós estamos vivendo, e agradeço você também que nos assistiu. Semana que vem tem mais. Obrigado.